com os senhores sobre a banalização do compromisso do homem com a sua própria palavra. O ser humano hoje ele não está tendo responsabilidade com aquilo que ele fala. E quando ele não tem essa responsabilidade, ele acaba não se responsabilizando também pela honra que ele apresenta às pessoas, aquele compromisso que ele tem com ele mesmo, né? Eu deixo claro aqui que nós, como cristãos que nós somos, o nosso compromisso, ele não é apenas conosco mesmo, não é apenas comigo mesmo que eu devo pensar, me responsabilizar. Nós, como cristãos, nós temos um compromisso com Deus, nós temos que estar preparados para, quando falarmos, cumprir aquilo que nós falamos. O nosso compromisso com Deus, ele nos leva a praticamente ter um juramento, ou seja, uma promessa, e isso é uma coisa muito séria nesta relação que nós temos com Deus. Podemos até prender esta relação. E é por isso que o cristão ele deve ter muito cuidado para não assumir aquilo que ele não pode cumprir, meus amados. Nós temos que estar sempre preparados a, quando nós falarmos alguma coisa, nós darmos cumprimento a essas coisas. Afinal de contas, qual é o valor da palavra dada por nós, como garantia de fidelidade ao nosso coração? Nós costumamos falar ali na igreja, o pastor Gilson principalmente fala que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Não é verdade? A boca fala daquilo que o coração está cheio. Paz do Senhor, Pedro. Deus abençoe. Bem-vindo, viu? Já iniciamos. Paz. Obrigado. E nós vemos, amados, com essa leitura que nós vamos fazer, que com a chegada do reino de Deus vem também aquele alerta de postura que nós devemos ter, de retidão com a palavra lançada. Por quê? Porque o nosso comportamento moral ele vai se referenciar em muito naquilo que nós falamos. Vai se referenciar em muito naquilo que nós falamos. Na verdade, o nosso comportamento moral ele vai estar totalmente ligado às nossas palavras. A desqualificação da nossa palavra, a falta do cometimento estrito daquilo que nós falamos, ela vai nos levar a uma degradação moral, a uma falta de consideração. Então nós vamos fazer a leitura da revista, que está em Mateus 5, de 33 a 37, que nos apresenta da seguinte maneira: Outrosim ouvistes o que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna, meus amados. Vocês vejam que palavra poderosa que nos é apresentada. Eu gostaria de acrescentar que o Espírito Santo, ele vai te transformar e ele vai te lembrar de tudo isso que nós estamos estudando hoje, estudamos os outros dias, fazemos nos cultos de doutrina com o pastor Gilson. Mas veja bem, lembrar significa que você tenha que ter participado, você tem que ter aprendido, tem que ter estudado para que você possa ser lembrado. Esse alerta vem mostrando para nós que nós precisamos de uma ação para poder verdadeiramente passar por essa transformação, passar por este preparo, não é verdade? Então vocês vejam, meus amados, que os juramentos e as promessas, eles sempre estiveram presentes no convívio social. Entendido como compromisso fiável, ou seja, uma coisa que se cumprirá, pelo fato de que o cumprimento dessas coisas iria, o não cumprimento dessas coisas, eu digo, iria denegrir a imagem da pessoa faltosa, da pessoa que não estaria
cumprindo com a sua palavra. Nós vemos na Bíblia que promessas feitas por Deus e pelos homens, e feitas pelos homens também, e nós vemos também que Mateus, nessa leitura, no versículo 37, ele alerta que o nosso falar tem que ser sim, sim e não, não. Ou seja, nós devemos falar apenas a verdade e nós devemos abonar essas palavras que nós falamos com os nossos atos, não usando o nosso falar de maneira leviana, não usando o nosso falar de maneira evasiva. Isso vai atormentar a nossa vida, isso vai atrapalhar a vida da pessoa que está ouvindo. Estas palavras que nós lemos, meus amados, elas nos dão um entendimento de que a honestidade e o compromisso com o nosso eu já deveria ser motivo de validação do crédito no que foi dito por nós. Então, nós temos que validar isso através desse compromisso. Quanto mais para os cristãos, se os ímpios deveriam cumprir isso, imagina nós que somos cristãos, que além de nós próprios, nós temos o compromisso com Deus, que é o justo juiz, para nos julgar em nosso agir, para nos julgar no nosso omitir, no falar ou até mesmo no calar. Porque quando nós nos calamos, nós também podemos errar, nós temos que ajudar o nosso próximo, nós temos que tratar esse próximo, nós temos que prepará-lo para o reino de Deus. É isso que pede a palavra de Deus. E nós vamos iniciar no tópico 1, onde nós falaremos que de fato nós não devemos jurar, nem pelo céu, nem pela terra, como foi lido. Números 3, no versículo 2, alerta que aquele que fizer voto a Deus ou uma promessa, essa promessa, esse voto a Deus, ele deve ser cumprido. Né? Deuteronômio também, 23, nos alerta que para o fiel cumprimento da palavra de Deus, temos que cumprir a palavra que foi lançada. Deuteronômio 16 em diante, ele impõe que se houver testemunho falso, a pena será a mesma do acusado da mentira que a mentira tenta defender. Vejam a profundidade disso, meus amados. Você vai num fórum, a título de exemplo, você vai num fórum e você vai lá proferir mentiras para livrar um acusado. A palavra de Deus diz que a sua pena tem que ser igual a daquele que você usou a mentira para tentar defender. Não é verdade? Bom, vamos à lei. Lá em Êxodo 20, ele deixa claro que nós não podemos usar o nome de Deus em vão, porque o Senhor não nos terá por inocentes se nós assim fizermos, se nós assim agirmos. E proíbe também, através dos seus profetas, o juramento por falsos deuses ou deuses pagãos. Já neste segundo tópico que nós vamos entrar agora, nós vemos que o propósito inicial do juramento era bom. O propósito inicial do juramento, ele era muito bom. Como nós percebemos através da análise que nós fizemos anteriormente. Portanto, o juramento, ele é bíblico. Ele foi instituído por Deus, sim. E o seu intuito era levar a verdade com satisfação. O juramento nunca foi para ocultar, mas sim para levar a certeza daquilo que se está falando. Quando você tem certeza do que você está falando, você pode jurar, você vai jurar, e você vai jurar pelo cumprimento daquilo verdadeiramente. A palavra juramento, ela traz em si mesmo a raiz da palavra sete, escrito, ou seja, shema, que significa o quê? Ouvir e escutar. E o sete em hebraico quer dizer estar cheio, completo, não ter falta de nada. É você ter a certeza, a convicção de que aquilo se dará. Portanto, quando os antigos juravam, eles traziam em si, nesse juramento, a ideia de satisfação. Eles juravam pela satisfação e pela tranquilidade de saber que poderiam cumprir. Então, esse era o juramento que Deus trouxe, que Ele apresentou a cada um de nós. O jurar por Deus
ele não significa dúvidas em você ou sobre você, mas sim ele externa o quê? Uma satisfação no compromisso firmado. Então, quando você faz um juramento, é porque você está buscando a satisfação daquele compromisso, porque realmente ele vai ser cumprido. Trata-se de um voto ou um compromisso firmado com Deus, não é nem com aquela pessoa para quem você está jurando. Aquela pessoa não tem uma relação com esse juramento. Esse seu juramento é para Deus, é para você mesmo, para que ele seja cumprido. A consciência humana, ela tem que te levar, ou seja, ela tem que te obrigar ao cumprimento verdadeiro, real, espontâneo deste juramento, deste compromisso que você fez. E ainda nos leva a isto, meus amados, porque nós reconhecemos como cristãos que nós somos, a Deus como dono de tudo. Ele é onisciente, ele é onipotente, ele é onipresente. Ele não deixa a nós, dentro do nosso coração, ele não deixa a nós espaço para que nós nos furtemos ao compromisso dessas promessas feitas a Ele. Não por temor, não por obrigação, como nós já falamos de uma maneira e falamos continuamente de uma maneira incansável aos irmãos, mas pelo entendimento e pelo amor nesta relação com Deus, na satisfação de servir a Deus. Esta relação, meus amados, ela nos leva ao cumprimento de nossos compromissos com qualquer pessoa, independente de quem quer que seja, pelo caráter que nós obtemos através da nossa relação com Deus. É isso. Diferente disso, um pouco no tópico 3 deste assunto, nós vemos que os escribas e os fariseus, eles diziam que as promessas feitas em nome de Deus, elas tinham um valor mais elevado, ou seja, tinha mais validade, elas deveriam ser cumpridas a qualquer custo, e que as feitas sem proferir o nome de Deus não tinha tanta necessidade assim, não haveria necessidade do cumprimento. E eu já expliquei agora para os irmãos que não, o nosso juramento ele é feito para Deus e o cumprimento é seu. Esse juramento é o seu compromisso com Deus, não é nem o seu compromisso com aquela pessoa. No texto nós vemos que Cristo ele não proíbe o juramento, mas sim a banalização desse juramento. Então, quando você torna o juramento uma coisa banal, eu juro por Deus isso, não é permitido por Deus, isso nós não podemos de maneira nenhuma falar ou fazer. E foi contra este procedimento que Jesus os confrontou através da palavra, a banalização. Nós não podemos banalizar o compromisso, porque esse compromisso, quando nós fazemos, ele não é com Deus, né? Ele não é com as pessoas, ele é com Deus e conosco mesmo. E nós não podemos nos desonrar nesta relação com Deus de maneira nenhuma. Mateus 23, no versículo 16 a 18, ele diz que eles são cegos, fazendo um paralelo entre o altar e um paralelo entre a oferta que está em cima do altar. Ele esclarece que quem jura pelo altar, jura por tudo o que está sobre o altar, meus amados. Então nós não podemos fazer distinção. Ele esclarece que nós quando nos comprometemos com tudo, e deixa claro que o juramento é seu e deve ser cumprido por você, como eu já falei e repito para que fique marcado em você isso, pelo seu compromisso, pelo compromisso que você tem com o sagrado, ou seja, por aquele que habita em você, aquele que está dentro do seu coração. O seu compromisso com Deus te leva por obrigação a honrar o caráter de Cristo que nós desfrutamos em nós desfrutamos dentro de nós. Não há como não envolver Deus em um juramento, porque tudo é criação de Deus, nada é de ninguém. Como posse eterna, nada é de ninguém. Portanto, se você jurar pela sua mãe, você está jurando por Deus. Se você jurar por uma pedra que seja, vamos colocar assim, se você jurar por uma pedra que seja, esta também foi criação de Deus. Então, amados, um cristão verdadeiro não precisa invocar qualquer elemento do céu ou da terra para afirmar o que ele está dizendo, para afirmar aquilo que ele está dizendo. Porque a essência da verdade tem que habitar dentro do nosso coração. A essência da verdade, ela tem que estar no íntimo da nossa relação com Deus e conosco
mesmo. O nosso coração, meus amados irmãos, ele não pode dividir espaço com um engodo, não pode dividir espaço com a mentira. Então nós temos que carregar sempre dentro do nosso coração o Espírito Santo, ou seja, a verdade intrínseca nesta relação que temos com Deus. O que era antigamente e ainda hoje é muito usado, o verdadeiro seguidor de Jesus não jura pelo céu e nem pela terra. Mas, conforme a leitura que nós fizemos hoje, nele habita essa pureza e essa leveza e essa verdade. O que era usado antigamente e o que é muito usado hoje é esse engano. Hoje em dia nós vemos aí no mundo o que está sendo causado por mentiras, o que está sendo causado por uma relação fora da relação com Deus. As pessoas, elas mentem por nada. Às vezes não tem nem motivo para mentir, mas elas mentem para um convencimento. Nós vamos ver isso um pouco mais à frente. Um pouquinho mais à frente nós vamos falar disso, então não vou entrar agora, eu às vezes me empolgo, mas vamos tentar segurar. A nossa palavra, ela deve ter o quê? Ela deve ter peso de verdade. Ela tem que ter um peso assim, que leve segurança para aquela pessoa que ouve a sua palavra, ouve aquilo que você está falando, independente de quem você invoque para interceder nesse julgamento. Muitas pessoas hoje nós vemos aí que estão usando a invocação de Deus para levar mentiras, para apresentar coisas erradas. A gente fica até constrangido de falar essas coisas, mas infelizmente o mundo está desse jeito. O mundo ele está se destruindo, ele está se autoflagelando por isso, porque ele se condena quando abre a boca para falar, porque fala engodo, fala engano, fala mentira, professa mentira, promete mentira, jura mentira. Bom, é assim, isso vai nos levar ao segundo assunto, e por isso que eu falo, amados, a gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que nós falamos. Às vezes uma pessoa ela fala para você de uma maneira áspera, de uma maneira ríspida. Se você não tomar cautela da maneira como você vai responder, isso vai virar um desacerto, isso vai virar um problema enorme que vai trazer constrangimento para muita gente. Mas a gente precisa prestar atenção nisso. Por quê? Porque a maneira como nós falamos, ela demonstra, na verdade, quem nós somos. Nós precisamos nos preparar sempre para isso. A maneira como você se expõe, a maneira como você se expressa, ela vai demonstrar quem você é de verdade. Todo ser humano deve falar a verdade, isso não há dúvida. Agora, nós cristãos, nós temos a obrigação moral, meus amados, de assim proceder. Nós somos cristãos, nós estamos numa relação com Cristo, nós estamos buscando esta relação com Cristo. Além de nós falarmos a verdade a verdade total, clara, evidente, perfeita, nós devemos ter o cuidado ao falar para não trazer o quê? Constrangimento para as pessoas. Temos que ter muito cuidado nisso. Por quê? Porque a maneira como nós falamos vai determinar a saúde mental de quem ouve. Parece que não, né? Mas é verdade. A gente sente às vezes no coração quando a pessoa fala com a gente de uma maneira um pouco mais áspera, um pouco mais ríspida. É por isso que o aconselhamento pastoral ele é muito bom, porque a gente acha ali carinho, amparo, amor, acha ali acolhimento, porque depende de com quem você fala, dói muito. Dói muito. A falta de educação, a ira, a raiva, eles dão um outro entendimento àquilo que você quer falar. A maneira como você fala dá um outro entendimento. Lá em Provérbios ele fala que o coração vai se fartar daquilo que os lábios falam, né? Daquilo que sai dos seus lábios, né? E que a morte e a vida eles estão no poder da sua língua. Veja bem como é forte isso. O que bem utiliza vai comer do seu fruto. É assim que fala a palavra. Pelas nossas palavras, meus amados, nós vamos ser justificados e também por elas nós seremos condenados. Está lá em Mateus 12 isso. Seremos condenados. Nós precisamos aprender e entender que as nossas palavras, como cristãos que nós somos, ela tem que salvar e acolher, não rechaçar, afastar,
destruir. As nossas críticas têm que ser ponderadas, têm que ser equilibradas. As nossas críticas, elas têm que ser bastante cuidadas. Nós temos que ter muito cuidado ao falar com as pessoas. Por quê? Porque a maneira como nós falamos vai levar as pessoas a se afastar de nós. E o pior, não vão se afastar apenas de nós, elas vão se afastar do caminho de Deus, vão se afastar do caminho que nós estamos tentando levar a eles. Nós estamos aqui cumprindo o ID do Senhor, e as nossas palavras vão afastar pessoas de nós e afastar pessoas de Deus. A dificuldade maior é nesse sentido. Certo é, meus amados, que nós podemos utilizar também palavras e sermos condenados, porque quando nós agredimos ou levamos essas palavras de uma maneira muito constrangedora para as pessoas, nosso Deus que está lá no céu, o Espírito Santo, ele está olhando aquilo que nós estamos fazendo, e nós vamos pagar o preço disso tudo. Não pense que o justo juiz vai permitir que isso passe batido. Nós seremos com certeza constrangidos por ele, não sei a que grau, mas seremos constrangidos por ele, não tenham dúvida disso. Jesus, ele exige de nós e ele ensina que o falar cristão ele deve ser manso, o falar cristão ele deve ser verdadeiro. E eu entendo que, independente de juramento, não há como, sendo um cristão verdadeiro, meus amados, como viver em si comportamentos diferentes que a gente acaba vivendo conforme a situação que aparece. Nós não vivemos através de situações, nós vivemos uma relação com Deus, uma relação de irmandade, de comunhão com as pessoas. É isso que pede a palavra de Deus. O cristão, ele até vai viver situações adversas, mas a sua relação, como eu falei, é com Deus, e o seu compromisso é com Deus. E Deus, quando nos traz esse compromisso, nos fala que nós temos que ter comunhão, que nós devemos viver como uma comunidade, como uma família, tendo um bom relacionamento. Um ótimo relacionamento, na verdade, é o que eu peço que os irmãos tenham uns com os outros e consigo mesmo, porque se você não tiver um bom relacionamento com você, você não vai conseguir ter um bom relacionamento com as outras pessoas. Eu falo que se a gente não se amar verdadeiramente, como é que nós vamos poder amar as outras pessoas? Não é verdade? O segundo assunto, no seu segundo tópico aqui, ele traz o exemplo de Paulo. O texto de 2 Coríntios 1, ele nos apresenta que Paulo desejava visitar a igreja de Corinto, mas por uma situação adversa à sua vontade, adversa àquilo que ele gostaria de fazer, ele não pôde ir, tendo ali aparecido acusadores que acusavam de não ter dado cumprimento à sua própria palavra. Olha que exemplo, né? Isso podia ter sido tirado da Bíblia, mas não foi. Então está aí para quê? Para que nós possamos aprender. Meus amados, Paulo, então, ele toma Deus como sua testemunha e explica os motivos pelo não cumprimento do seu compromisso. Ele deixa claro que Deus sabia do seu interior, conhecia o seu coração e sabia que ele não foi porque realmente ele não conheceu. Ele sabia da sinceridade dele naquele sentido de ir até lá e da sinceridade das palavras que ele proferiu dizendo que ele iria. Ele deixa claro que aquilo que ele queria fazer é o caráter e verdade que ele ia viver diante de Deus, diante da igreja e diante do mundo, mas infelizmente ele não conseguiu cumprir, ele não conseguiu fazer aquilo. Nesse contexto, Paulo ele deu uma margem para que se falasse dele, e nós devemos evitar isso. Imagina quem somos nós, se Paulo cometeu essa falha, se Paulo cometeu esse erro, mas quem somos nós para evitar isso? Mas nós devemos nos esforçar, aqui está o exemplo dele. Às vezes os nossos sentimentos, eles são as nossas ações são outras. Nós temos que aprender sempre que se nós falarmos que vamos, nós devemos ir. Ou temos a obrigação de avisar da impossibilidade de ir por um motivo justificável. Não podemos falar e não cumprir. Não existe como se viver uma vida cristã dessa maneira, deixando de cumprir continuamente, várias vezes, o compromisso firmado com as pessoas. Porque quando você firma o compromisso, você está firmando o compromisso com Deus
e com você mesmo. E a pessoa fica naquela expectativa. Ele é um cristão, ele vai cumprir, ele é um cristão, ele vai fazer. E nós, por N motivos, muitas vezes deixamos de cumprir. Quando são justificados, bem, mas quando não são, nós pagamos o preço, na verdade. Vamos logo para o terceiro assunto terceiro tópico deste segundo assunto, que mostra para nós o que é esperado por Deus de cada um de nós, quanto mais dos seus filhos, quanto é esperado por Deus de cada ser humano. Aqui eu me refiro aos ímpios, me refiro aos cristãos. Então, o que Deus ele espera de nós, quanto mais de nós que somos cristãos e não apenas seres humanos, né? Nós que professamos a Cristo como Salvador, nós temos uma cobrança maior em cima de nós, porque nós estamos aprendendo de Deus, nós estamos vivendo essa realidade, nós seremos cobrados por Ele de uma maneira mais forte. Portanto, meus amados, que nós possamos ser mais verdadeiros, mais transparentes em todos os nossos relacionamentos. Não estou aqui dizendo que você não é, não estou dizendo aqui que você está deixando a desejar, mas eu estou dizendo que nós temos que buscar melhorar, buscar ficar melhor ainda. Meus irmãos, nós não podemos divulgar rumores, nós não podemos divulgar fofocas, nós não podemos ter segundas intenções, nós não podemos manipular palavras, nós não podemos manipular situações. O que não for honesto e verdadeiro, assim diz a nossa leitura de hoje, tem procedência maligna, que seja a palavra do cristão. Sim, sim, e não, não. Entendam isso, nós não podemos manipular situações e nem palavras. O terceiro assunto, ele já nos traz um adjetivo que está lá em Jó 1:8, em Atos 10:22, quando fala de Cornélio. Isso nos dá uma excelente referência sobre todo esse assunto que nós estamos aqui falando hoje. O adjetivo hebraico yashar significa reto, significa honesto, correto, direito, significa plano, certo, justo. Nós podemos trazer vários adjetivos para esta palavra hebraica yashar. Portanto, meus amados, seja a sua palavra, como dissemos agora há pouco, sim, sim, não, não. Nós precisamos ter uma palavra coesa, coerente, equilibrada e cumprida, segundo nos ensina Deus hoje, através dessa nossa reunião, dessa nossa aula. Jamais permita sair da sua boca, por menor que seja, ou por menos que seja, falsidade, o engano, a condenação. Aqui hoje nós não estamos falando apenas de caráter, nós não estamos falando apenas de comportamento, nós estamos falando disso sim, mas nós estamos falando aqui de palavras e pensamentos. O pastor Gilson ensina sempre que quando nós vamos pecar, primeiro nós maquinamos dentro do nosso coração, hoje eu vou pecar, eu estou com vontade de fazer isso, eu estou com vontade de fazer aquilo. Então nós precisamos aprender isso, que nós precisamos tratar o nosso caráter, nós precisamos tratar aquilo que nós falamos, precisamos tratar aquilo que nós pensamos. Muito se acrescentaria aqui se nós fizéssemos desta maneira, agíssemos dessa maneira. Nós precisamos lembrar que nós aprendemos nas aulas anteriores que a má intenção do coração já é considerado pecado cometido. E é sobre isso que o pastor Gilson fala quando diz que nós já começamos a destruir a gente por dentro quando a gente já está com a intenção de cometer algum pecado. Ao recepcionar palavras, nós não podemos ser rígidos. Ao levar palavras, nós não podemos ser rígidos. Por quê? A rigidez, meus amados, é como se fosse essa caneta aqui, a gente quebra. Se eu forçar, ela vai quebrar. Então nós temos que aprender a ser um pouco flexíveis com relação às coisas. Menos conosco e um pouco mais
com as pessoas que falam conosco. Então, quando a pessoa trouxer uma palavra ofensiva para você, seja flexível. Entenda que é um despreparo dela, entenda que a pessoa ela não tem o cuidado de estar aqui na aula conosco, aprendemos a ter essa flexibilidade. E quando for com você, você tem que ser um pouco flexível com você também. Nós não podemos levar as coisas ali a ferro e fogo, a ferro e fogo. Né? Nós não podemos mundanizar essa relação como se fazia na lei, não enverga, não escuta, a lei é isso, não matarás e não matarás, é isso. Se você pensou em matar, não cumpriu, não está cumprindo, não está praticando o pecado. Cristo veio e mudou tudo isso. Então nós temos que entender que nós precisamos ser flexíveis e entender a situação dos outros. A pessoa pode ter passado por alguma situação que a constrangeu, que a deixou irritada, alguma coisa, e ela vai ter uma palavra mais ofensiva, onde você tem que ser bastante flexível. Nós temos que ter sempre uma mente forte e nós temos que ter um coração sensível. Isso é importantíssimo, uma mente forte e um coração sensível. É o que a palavra diz, que nós temos que ser simples como uma pomba, mas prudentes como uma serpente. Não é verdade? Simples como uma pomba, mas prudente como a serpente. O segundo tópico deste terceiro assunto, ele nos traz uma pergunta. Ele nos traz uma pergunta. Seria possível ser honesto em palavras neste mundo? No mundo que nós estamos vivendo hoje, seria possível ser honesto? É uma pergunta que você vai fazer para você mesmo durante essa semana. A resposta nós já temos, claro, que a resposta é sim. Na verdade, eu posso falar isso para vocês com toda certeza, porque a honestidade de palavra, ela é sua, ela não é da outra pessoa. Deixa a outra pessoa se enganar, deixa a outra pessoa tentar te enganar, deixa a outra pessoa ser o que ela quer ser, tenta levar ela para que ela seja aquilo que Cristo determina que ela seja. Agora, você não pode perder o seu compromisso, então é possível e verdadeiramente você consegue ser honesto em palavras aqui neste mundo, mesmo vivendo todo esse mundanismo que nós temos aqui. Claro que existem problemas, tem pessoas que mentem até que não por mal, mas por problemas dissociativos, que leva a pessoa, o ser humano, a agir compulsivamente. Nós temos pessoas com traumas psicológicos que ela fala de reflexo, ela fala que automaticamente. Então nós temos que ter essa flexibilidade, nós temos que ter essa visão, esse entendimento. E nós temos também aqueles fatores psicoemocionais, né? O medo vai te levar a mentir em certas situações. Uma pessoa põe uma arma em você provavelmente você vai ter. Então, isso é uma coisa, a ansiedade, a insegurança, a frustração, até problemas comerciais vão levar as pessoas a mentir, coisas mais simples como problemas comerciais. Mas existem problemas psiquiátricos que levam a pessoa a estar ali continuamente falando mentiras. Então nós temos que ter essa flexibilidade. E os problemas comerciais, meus amados, eu coloquei ele aqui apenas para explanar, mas o nosso pastor Gilson está aí, então eu não vou nem explanar, ele vai depois complementar isso, porque os problemas comerciais, eles não são motivos de você contar uma mentira, mas eles estão aqui porque as pessoas contam, as pessoas usam isso. O ser humano hoje, ele mente apenas para se livrar de certas situações. E, pasmem, situações muito simples, meus irmãos. Eu entendo que uma pequena mentira não machuca ninguém, é isso? Será? O mundo hoje aceita a mentira como coisa normal, como engano puro. Uma pequena mentira, ela pode até não machucar ninguém. Mas ela vai machucar Deus, ela vai machucar a sua relação com Ele. Porque Deus não fala, como não fala de pecadinho nem de pecadão, Ele não fala de mentirinha e de mentirona. Então nós precisamos ser o mais honesto que nós podemos ou possamos ser nesta relação. O mundo, ele aceita a mentira. Hoje em dia está normal, tá de qualquer jeito. E quando essa mentira é relacionada a você, será que ela te ofende? Será que ela te machuca? Será que ela te causa aversão? Seria a mentira que você professa aos outros alguma coisa normal? Será? Nós precisamos prestar atenção nesta relação com a palavra, nesta relação
com aquilo que nós falamos. De maneira nenhuma, meus amados, de maneira nenhuma nós podemos usar a mentira para nos safarmos de qualquer coisa. Nós não sabemos o que se passa com as pessoas, nós não sabemos o que a pessoa busca em você. Certo é que o verdadeiro discípulo de Cristo, o homem chamado e reconhecido como homem de Deus, ele jamais, em hipótese alguma, ele usaria de qualquer meia-verdade, porque a palavra dos que vivem em Cristo tem que ser, como já dito, sim, sim, não, não. O que nos leva ao último tópico deste assunto, da revista da Escola Bíblica, que esclarece que o testemunho de Cristo no ser humano é revelado pelo seu caráter ilibado, pela sua dignidade e honra, demonstrado por aquele que cumpre rigorosamente o estabelecido por Cristo e pelos seus ensinos. Resta saber agora se você realmente está buscando aprender sobre Cristo, sobre os seus passos, sobre o seu caráter. O verdadeiro cristão, ele sempre deve ser honesto naquilo que ele faz, naquilo que ele fala, ele deve conservar a verdade em seu coração e na sua conduta, naquilo que ele faz. E, falando em conduta, eu gostaria de acrescentar a esta aula uma palavra que não foi usada na escola bíblica dominical, meus amados, mas eu acredito que ela encaixa direitinho aqui, seria a dissimulação. Porque a dissimulação é uma mentira e muitas pessoas não entendem a dissimulação como uma mentira. Dissimular uma situação para levar vantagem entre tantas outras coisas é um absurdo, é uma mentira anormal. É o conquistar alguma coisa não por uma projeção, mas por uma ganância. E aí eu deixo vocês com mais uma pergunta. Você é conhecido por ser uma pessoa de palavra? Você é conhecido por não ser uma pessoa de palavra? Se você não for conhecido dessa maneira, você não vai ser pressionado a jurar nem pelo céu e nem pela terra. Somente fale. Se você for uma pessoa de palavra, você vai falar e você vai ser ouvido, você vai ser entendido e vai ser tido como certo, como correto. Os perseguidores de Jesus, eles devem apresentar, os seguidores de Jesus, desculpem, os seguidores de Jesus, eles devem apresentar retidão e honestidade, como nós já falamos. Se nós formos lá em 1 Reis, que eu anotei, em 1 Reis 17, 24, a palavra de Deus nos traz assim: onde a viúva de Serepta disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. E assim deve ser a nossa palavra, assim deve ser o nosso viver, assim deve ser a nossa relação com Deus e assim deve ser a nossa relação com as pessoas. Uma palavra verdadeira. Quando você jurar, ou por qualquer motivo você jurar alguma coisa, você está jurando por Deus e por você e não pela outra pessoa. Portanto, só faça isso se você tiver convicção e consciência de que você vai ter condição de cumprir isso, porque você não vai estar falhando com os homens. Com os homens você vai estar perdendo o seu caráter, vai estar perdendo aquela visão que eles têm de você, de um homem de Deus. Mas você vai estar rompendo a sua relação com Deus e com o Espírito Santo. Você vai estar abrindo uma brecha no seu coração para que possa entrar o engano, para que possa entrar o engodo. Amém? Que Deus abençoe vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. Eu estou aqui para tentar falar. E o nosso pastor Gilson também, eu